como eles pensam a história na prova do Enem. Tá. Primeiro a gente tem que lembrar que o Enem ele é montado por um banco de questões que vem do INEP. É um banco formado por especialistas em diversas dessas áreas que serão cobradas do Brasil inteiro, principalmente das federais, mas não exclusivamente, tá? Tem muito professor conferencista que dá aula nas estaduais também, nas regionais, mundo afora e até mesmo fora do Brasil, que contribui para esse banco de questões do INEP. E aí, quando eles vão elaborar as provas, há um cuidado para não ser muito repetitivo em alguns temas, mas alguns temas acabam sendo sempre lembrados de uma forma ou de outra. Cara, tá aí. Ó, esse é um ponto-chave, né? Quais são esses temas que são mais frequentes, que é necessário o aluno dar aquela energia maior na hora de estudar? Porque a probabilidade, não é 100% de certeza, mas há a maior probabilidade dele aparecer na prova do Enem. Tá. Se você estiver pensando em fazer um esforço final de estudo em história e eu preciso me preparar mais ou menos bem para pontuar legal em história, não estou pensando em gabaritar, mas em pontuar o suficiente para os cursos que estou disputando. Eu sugiro a você dar uma dedicada especial à história do Brasil, em particular Império Brasileiro e República, e em história geral me focar em história contemporânea, a partir do momento ali da Revolução Francesa em diante, até os dias atuais. Lembrando que o Enem evita perguntas muito atuais, mas temas recorrentes que vira e mexe estão na mídia novamente, voltam a fazer parte do diálogo do Enem tranquilamente, porque é um recorte histórico que aborda. Então, se voltou à discussão problemas sobre imigração no mundo, nós já tivemos várias questões ao longo da história da humanidade, tanto em história quanto em geografia, que abordaram problemas migratórios mundo afora. Desde a, formação dos estados nacionais tardios na Europa, como Itália e Alemanha, que disparou migrações em massas para a América no século XIX, até movimento migratório por conta da descoberta do ouro em Minas Gerais, em que todo o Império Português acaba vindo para cá, para o Brasil, em ondas sucessórias, chegando a 40% da população de Portugal abandonar Portugal e vir para cá. Chegou um ponto que o rei teve que fazer uma lei proibindo a galera de migrar. Então, querendo ou não, problemas migratórios não é uma coisa só agora, é um problema histórico. Isso é uma coisa que o Enem faz. Pega uma questão que está contemporânea, olha como ela é abordada historicamente e usa isso como arcabouço para fazer um debate mais pontual da história sobre aquele eixo temático. Tá. Você falou aí, né? Brasil Império, Brasil República, Brasil Colônia, cai menos. Cai menos, porém, se você precisar dar uma olhadinha em Brasil Colônia, eu tenho duas sugestões fortíssimas para este ano, tá? História dos negros, história dos indígenas, tá? Esquece a sociedade elitista do senhor de engenho, desencana do processo de pau-brasil. O que eles querem saber? Como a cultura africana obrigatória no processo de escravidão vai remodelar essa cultura colonial brasileira, que nem Brasil era ainda, era só uma área colonial de Portugal. Como que a cultura indígena vai contribuir para o processo da formação da sociedade brasileira? Tem uma questão que eu gosto muito, ela é citada em vários vestibulares desses que a gente está analisando agora, que ela aborda um relato de um viajante francês dizendo que os indígenas brasileiros, eles melhoraram as condições de vida na dificuldade de viajar além mar, de morar em situações adversas, em áreas não muito civilizadas do ponto de vista europeu, porque eles desenvolveram uma forma de dormir chamada rede. É um texto maravilhoso que aborda a capacidade de criação cultural do indígena, de elaborar e fazer uma rede para dormir fora do chão e, portanto, não está à mercê de animais rastejantes, não está à mercê de animais que
poderiam chegar até você, né? E com isso garante saúde, qualidade de sono, né? Com isso vai ter uma mudança da perspectiva de vida. Quando os europeus percebem isso, eles começam a usar redes para dormir em navios. Porque nos navios muitos ratos e baratas viajavam junto com a população. Olha que legal, cara. E é uma questão que cara de Enem, né? Não, é muito cara de Enem. Traz vários conhecimentos que deveriam ser evidentes quando você para pensar sobre eles, mas mobiliza ali recursos sociológicos, antropológicos, históricos, que você vai moldando numa resposta. Tá, então a prova do Enem é uma prova de história do Brasil. Mais história do Brasil do que história geral. Bem mais história do Brasil. Inclusive, eles gostam de fazer pontes com geografia do Brasil, pontes com geografia da América Latina, pontes com literatura americana, tá? Atualmente tem sido muito forte essa pegada de pegar literatura americana para fazer referências a momentos históricos. Então, é possível que eles peguem um recorte, por exemplo, de Policarpo Quaresma e coloquem uma pergunta sobre Velha República, a República da Espada. É possível que eles peguem uma questão sobre Guarupi e peguem um movimento sobre a questão do Antônio Calado, tá? Guarupi é literatura do Antônio Calado. Peguem uma questão sobre o Alto Xingu e festas indígenas, ou o movimento do Cândido Rondon no mapeamento das tribos indígenas durante os anos 30, 40, 50. Então, assim, o Enem gosta de fazer esse diálogo com o portfólio do que são as ciências humanas brasileiras e com o histórico, geográfico, antropológico, cultural brasileiro. Tá. Você falou numa questão que envolve Brasil e Império. Então nós temos esse recorte. Dentro desse recorte, qual que é o tema mais recorrente? Assim, ou até uma aposta sua. Tá. Olha, se fosse alguns anos atrás, eu diria que a grande chance de falarem sobre o movimento de independência brasileiro. Porque fomos ali, aniversário da independência, tudo, 200 anos, tudo mais. Mas passou batido, na independência mesmo não caiu nada quase. Acho que teve uma questão. Não foi muito fortalecido esse tema. O Enem gosta muito do recorte segundo reinado. Dom Pedro II é muito querido pelo Enem, tá? Ele é muito lembrado. Ele é lembrado em vários momentos. Ele é lembrado no processo de transição do trabalho livre assalariado, substituindo o trabalho negro escravo. Então, todo o procedimento, desde as pressões inglesas lá atrás, leis abolicionistas, recrutamento dos negros para lutar na Guerra do Paraguai na Cisplatina. Todo o processo com o negro durante o Segundo Reinado é muito lembrado pela atuação do próprio imperador ou por questões definidas naquele contexto. Lei Eusébio de Queiroz contra o tráfico negreiro, a própria Lei Áurea com a Princesa Isabel é muito lembrado. Lei de terras. Lei de terras geralmente cai muito mais associado à questão da vinda do imigrante, porque a lei de terras ela teve uma função elitista na nossa sociedade de proibir o acesso às terras dos imigrantes brancos europeus que estavam chegando. E a lei de terras nem funcionou no Brasil inteiro, tá? Se você pegar o recorte sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, a lei de terras não foi empregada lá. Lá eles tiveram uma outra tipo de política que foi a colonização da região com a dispersão, a distribuição dessas terras para os imigrantes que vinham, formando pequenos núcleos coloniais que tinham organizações mais próximas de um cooperativismo agrícola ali na região. A lei de terras ela foi muito utilizada, na verdade, para bloquear o acesso de terras em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, porque era onde estava avançando o café, que era o grande choque cultural e econômico daquela fase do Segundo Reinado. Isso é uma coisa que as pessoas às vezes esquecem. O café, na verdade, ele não é um grande produto logo de cara. Ele começa devagar no norte e nordeste, ganha áreas de exportação quando ele chega ali no Espírito Santo, Rio de Janeiro, e só quando ele entra para a região serrana do Rio de Janeiro e para a região do Vale do Paraíba é que ele se torna um pilar da nossa economia, pulando de quinta maior exportação para terceira e de repente está em primeiro lugar, e não só em primeiro, como na fase final do Império e início da República Velha, ele vai ser
responsável por 60% de todas as nossas exportações. O PIB brasileiro é determinado pelo café na época. Cara, café é pauta em qualquer prova, né? E já que você falou do café, ele teve uma participação importante no Brasil República. Então, dentro desse recorte, que é um recorte grande, né? Brasil República, gostaria que você separasse, né, nos pacotinhos, né? Então, República Velha e vai. E cada um você dá um pitaco. Olha, dentro desse recorte, isso é mais importante. Tá. Dentro do recorte República Velha, no sentido República da Espada, tá? O recorte República da Espada. O que eu acho que é mais importante nesse momento atual? A formação da República Brasileira substituindo o Império. Então, todo o processo de modernização, desde a laicização do Estado Nacional Brasileiro até a apropriação burocrática de determinados recortes que antes eram administrados pela Igreja, como, por exemplo, cemitérios, casamento civil no lugar de um casamento religioso, certidão de nascimento no lugar de uma certidão de batismo. Essa modernização tem sido bastante lembrada. Junto com ela, a grande naturalização dos imigrantes da época. Isso daí é um recorte da República da Espada muito forte. Outro assunto que pode aparecer para vocês, mas aí você tem que tomar cuidado para não cometer o erro de ler o assunto com o olhar presente na República da Espada, é a crise da espada numa disputa política com as oligarquias civis. Porque aí você tem um movimento de golpe militar, você tem a elite agrária brasileira golpeando os militares, disputando o poder nesse cenário. Você tem que tomar um cuidado para não contaminar a sua leitura histórica com a sua percepção do presente atual brasileiro ou de eventos que tenham ocorrido há pouco tempo no Brasil ou no mundo. Então, esses dois recortes de República da Espada. Tá? Agora a gente pula lá, né, para um momento importante aí da nossa história, que é onde o café começa a atuar mesmo, né? O café, na verdade, já estava atuando nos bastidores desde lá de trás, tá? Não é à toa, por exemplo, que o Dom Pedro I, na Declaração da Independência, sobe para visitar a elite mineira e a elite paulista quando vai fazer o Grito do Ipiranga. Então, o Grito do Ipiranga, na verdade, é porque ele já estava negociando com as elites cafeeiras em Minas e em São Paulo a independência. Então, o café já estava nesses bastidores do poder. Mas o que o Jean está falando, que é muito importante você lembrar, é que no momento em que o café se apropria do Estado Nacional Brasileiro na proclamação da República, tem uma frase famosa de um historiador brasileiro que estuda o período, né, que fala que o café se torna um novo rei. É ele que ocupa o lugar do imperador. O café no sentido econômico do termo, porque os grandes cafeicultores é que vão dirigir essa nova república. Por isso essa fase é chamada de República do Café com Leite. O leite eu já fiz alerta sobre a questão nas nossas aulas, tem que tomar cuidado porque o leite é uma referência à população de Minas, que era o gado dos cafeicultores, no sentido de serem votos, já que o sistema de voto era aberto. Isso é uma coisa que o Enem gosta de lembrar. Organização política e participação social no processo político. Se ela existe ou ela é ausente. Se há algum tipo de conflito no processo. E aí você poderia focar na República do Café com Leite justamente nos movimentos sociais brasileiros. E aí minha recomendação para vocês é nos movimentos sociais urbanos e rurais. Rurais, Canudos, Contestado, são os dois principais. Mas também pode-se falar do cangaço e, eventualmente, do movimento de Juazeiro. Juazeiro eu não gosto muito de achar e apostar no Enem, porque é um movimento muito específico do Nordeste, ele dialoga com uma comunidade muito próxima ali. Ele pode aparecer na questão, mas provavelmente ele não será a sua resposta, tá? Mas Canudos e Contestados geralmente entram em caráter de comparação. Nos movimentos urbanos, foco em revolta da vacina, tá? Revolta da vacina vira e mexe, volta à discussão por conta de desenvolvimento de vacina, movimento de vacinação pública popular, o debate do governo sobre ampliar a vacinação, os problemas que o Brasil hoje em dia tem com vacinação. Então, tudo isso é uma coisa que o Enem gosta de puxar historicamente e trazer para a discussão contemporânea através de elementos históricos. Mas também movimento como
o dos marinheiros, em 1910, a revolta da Marinha, né, liderada pelo Almirante Negro, né? Cara, lembrando que a prova do Enem é uma prova política, né? Tem que lembrar disso. Tá, vamos pegar agora 2 recortes, vamos aglutinar eles, que é a Era Vargas e o período JK. Eu acho que dentro desse recorte aí são os mais relevantes, né? Eu acho que o grande foco do Enem, nesse momento, tá? E aí é uma aposta minha, tá? Vou prevendo possibilidades. Nós estamos discutindo tanto as questões trabalhistas contemporâneas com a pejotização do trabalhador, com a uberização do trabalhador, com o fim das leis trabalhistas, com a lógica dos memes sobre o CLT, que a questão trabalhista é uma questão muito forte historicamente no Brasil nessas 2 fases que você citou. Então, em Era Vargas, eu apostaria justamente na conquista dos trabalhadores, salário mínimo, carteira de trabalho, férias anuais, limite de jornada de trabalho de 8 horas diárias. A gente está rediscutindo esses limites atualmente com o movimento do VAT, Vida Além do Trabalho. Então, são temas contemporâneos que estão historicamente alicerciados. E aí vai, inclusive, com o projeto do JK também, sobre o uso desses trabalhadores agora organizados dentro desse cenário do Ministério do Trabalho varguista, que vai ser usado para expandir para o centro-oeste brasileiro, ocupando áreas e explorando recursos possíveis no centro-oeste brasileiro, tentando, através do acesso a esses recursos, elevar o status do Brasil a uma potência industrializada, organizada, modernizante, né? É possível também que caia na relação JK. Por que deu errado? Por que o Brasil desindustrializou? Né? E aí é um tema que o Enem não iria abordar numa questão simplista. Ele iria provavelmente trazer 2 documentos, um mais antigo do JK, outro mais contemporâneo sobre dados mais atuais, e pedir para você comparar esses dados e tentar uma explicação que justificasse isso ou que contemplasse por que não acontece essa industrialização da era do JK dos anos 50, né? 50 anos em 5, nós estamos aí há 70 anos para trás e nada de industrialização brasileira. Cara, tema também quente, relacionando muito com a geografia, né? Geografia econômica, cara, urbanização, tá tudo ali. Aí vamos pegar outro recorte, Bernardo, que é o período da ditadura militar e já do início do processo de redemocratização. Né? Quais são os principais pontos? Eu sei que é bem grande, tem vários aí militares, com cada um com uma característica, mas vamos pincelar aqueles pontos, pensando nessa visão mais do Enem como uma prova política, que pode aparecer na prova. Tá. Nesse sentido, na questão do período militar, eu acho que o Enem, resgatando de novo um debate recente na história brasileira sobre a questão da cultura militar, seria debater justamente a resistência cultural sobre o projeto militar, através do cinema novo, com Glauber Rocha, através dos festivais de músicas populares brasileiros, através da tentativa de romper a censura do regime usando letras que camuflassem a ideia central da música. Famosa Cálice. Exato. Ou até mesmo a literatura. Livros que abordavam de uma forma a atacar o processo militar, mas era usado de uma forma a camuflar e passar pela censura e ser publicado e aceito socialmente. Então, eu acho que a questão cultural, resistência cultural sobre a ditadura, é um tema que vem forte esse ano, tá? E lá da redemocratização já, né? Da passagem ali, vamos pegar Sarney já entrando em Collor. Olha, vou falar de 2 questões, que assim, uma é o que eu gostaria que aparecesse, porque eu acho que é importante promover esse debate através da história, que é a Constituinte de 1988 projetou um Estado brasileiro chamado de Constituinte Cidadã, no qual a gente ampliava uma série de direitos, garantia acesso
e projetava um Brasil muito mais democrático, muito mais participativo, muito mais distributivo. No entanto, o projeto constitucional de 88 foi completamente destroçado por uma elite política que representa interesses muito específicos do lobby político brasileiro de agronegócio, grandes empresários banqueiros, apostadores da Faria Lima ou até mesmo empresários de sucesso que não querem ver esse projeto dar certo. Então, criou-se um lobby. 75% do nosso Congresso não representa a sociedade brasileira, representa esses lobbies. Portanto, andamos para trás no projeto de 88. Eu acho que discutir o projeto de 88 é importante. Talvez os avanços e os retrocessos, no sentido de apontar que tem muita coisa que deu certo e deu muito bom, assim, muito avançado. Várias conquistas sociais, né? Por exemplo, a questão de racismo ser crime no Brasil. Isso é apontado internacionalmente como um avanço gigantesco para o debate racial brasileiro. A gente tem que fazer o meia-culpa que o Brasil realmente é um país racista, com desigualdades brutais. Não só racista, mas misógino, homofóbico, vários problemas nesse quesito. Mas, ainda assim, a gente está disposto a conversar publicamente sobre essas questões. Coisas que são proibidas em outros lugares do mundo, coisas que nem são debatidas em outros lugares do mundo, e aqui a gente está na vanguarda. Então, acho que esse debate sobre a vanguarda dos projetos cidadãos brasileiros de 88, eu acho que é muito válido e importante. Mas, por trás disso, da redemocratização, tem também... E aí entra num gancho muito bom com geografia, com sociologia, com filosofia até mesmo, o fracasso do projeto neoliberal. O projeto neoliberal prometeu e não entregou. É uma das minhas apostas desse ano, hein? Eu acho que é uma aposta muito boa. Vamos fechar essa aposta porque vai dar certo, vai dar bom. Tanto para o Enem quanto também para os vestibulares de São Paulo, sim. Cara. É muito quente essa temática. Vamos lá. Antes, eu quero convidar você, gabaritador, você gabaritadora, para assistir, tá, a nossa série sobre história do Brasil contemporâneo que nós gravamos para a plataforma. Tem 2 vídeos no YouTube, vai sair também um ou outro, mas na plataforma do Gabaritajal você tem, cara, as 8 aulas que foram gravadas em Brasília, onde nós fazemos um recorte sobre a década de 50, década de 60 do Brasil e também relacionamos com, né, o Brasil contemporâneo de fato mesmo, né? Tudo aquilo que aconteceu em 8 de janeiro. Então é um recorte histórico, cara, riquíssimo, onde nós mostramos os museus, né, os feitos de JK na construção de Brasília. Vale muito a pena você assistir, não perca, tá? Geografia e história, ela é muito mais rica e fácil de se entender quando você enxerga, né? Também está olhando onde aconteceu o fato histórico. Cara, é muito rica essas aulas que nós gravamos lá. Cara, chegamos à história geral, mas agora eu quero que você seja mais assertivo, né? Mais pontual. Beleza. Dentro desse recorte que você fez, né, da Revolução Francesa, aquilo que o aluno tem que despejar mais energia para essa prova do Enem, sabendo que ela cobra mais Brasil. Tá. Se eu sou o elaborador do INEP, eu ia bater na formação dos estados nacionais durante o século XIX. Porque o projeto liberal burguês francês, ele vende uma ideia burguesa de liberdade política e econômica, de igualdade jurídica, tá? Não se esqueça que a burguesia só quer igualdade jurídica, não social. Mais tarde, no século XIX, é que aparece a ideia de igualdade social já num outro escopo ideológico, que é o socialismo, utópico científico, já em meados do século XIX. Mas nesse cenário de transformações pós-Revolução Francesa, a formação das identidades nacionais, né? Tem um livro maravilhoso de um grande historiador britânico chamado Eric Hobsbawm, que é como se formaram os nacionalismos, de que forma o nacionalismo foi construído do século XVIII até o mundo contemporâneo. E o século XIX é onde toda essa mistura do nacionalismo emerge com muita força
produzindo a unificação da Alemanha e da Itália, mas debatendo a construção das identidades nacionais europeias, que serve como arcabouço para determinar as identidades nacionais fora da Europa também. Então, esse mesmo debate sobre nacionalismo lá, mais tarde vai ser feito no Brasil, por conta da formação do Estado Nacional Brasileiro com a independência do Império e com a formação do Segundo Reinado. Então, o que é ser brasileiro? Qual é a identidade brasileira? O que é ser norte-americano? O que é ser alemão? O que é ser italiano? O que é ser espanhol? Lembre-se que em vários territórios do mundo afora, existem populações que estão sendo colocadas dentro de estados nacionais que não se sentem parte nem representadas por estados nacionais. Nós temos ali os curdos, que não têm um território, nós temos ali a própria Palestina, que não é reconhecida, nós temos os ciganos, que também são uma população nômade não territorial, não nacional territorialmente, nós temos populações indígenas que estão absorvidas dentro dos seus estados nacionais mundo afora, da Austrália aos Estados Unidos, e temos também a própria ideia do que é ser parte de um país com ondas migratórias, com um choque de expulsar imigrantes do território europeu norte-americano. Então eu acho que essa ideia de nacionalismo e nacionalidade, ela vem para ampliar as nossas discussões sobre os problemas que nós estamos vivendo contemporaneamente. O Enem gosta de fazer a gente pensar. O Enem gosta de fazer a gente dialogar com o mundo. E com todas as disciplinas. Quanto mais completo é o processo da questão do Enem, quanto mais ramos multidisciplinares ele consegue abarcar. Tem uma matéria maravilhosa que saiu na FAPESP recentemente, abordando a questão de que o Brasil teve um salto evolutivo por miscigenação genética, e aí óbvio que tem uma análise historiográfica sobre o assunto, sobre quão brutal e violento isso foi, mas o quão benéfico isso pode ser para o futuro da humanidade. Mas aí são cenas de próximos capítulos, não vou entregar todo o ouro assim para vocês não. Cara, show. Gente, vocês têm que pensar o seguinte, ó, isso é importante que eu vou falar. Tudo que o Bernardo falou aqui é rico para o Enem? É. Mas pode conversar com a Unicamp, pode conversar com a Unesp, pode conversar com a FUVEST. A gente separa em caixinhas, mas, cara, é uma questão também cara de Unicamp. Né? E por quê? A prova da Unicamp tem esse caráter crítico, né? De pegar em problemas sociais que faz você pensar e que faz você ter um olhar empático sobre aquele problema.